Hoje falaremos dos bastidores do judiciário. Por outras palavras, quem são e o que fazem os juízes quando não estão judicando? Vocês querem saber? Eu também. Então vamos ver. Vocês sabiam que juízes se reúnem para festas de confraternização? Pois é, o desembargador Carlos Teixeira Leite vai nos contar os detalhes. Desembargador, é um prazer tê-lo no Contraponto. Prazer é todo meu nesse programa aqui excelente, do qual eu sou um espectador contínuo e permanente. E hoje participante, não é mesmo? Hoje participante, foi uma agradável surpresa. Pois bem, o senhor é um dos organizadores desses eventos globais, vamos dizer assim. Inclusive, vocês arrecadam brinquedos que são distribuídos para creches nesses eventos. O que nós queríamos saber é o que de importante essas reuniões sociais têm trazido a cada ano para o judiciário. Bom, eu sempre gostei de festa. Desde criança, minha mãe e meu pai, do Juiz do Interior, e minha mãe costuma contar que com todos os meus irmãos havia a opção da festa ou vir para São Paulo. E eu sempre preferi a festa. Em Pinheiros, quando eu fui diretor do fórum, eu comecei a fazer lá uma festa junina, que já virou aí uma tradição. Nossa, a festa junina é maravilhoso, quanto tempo, né? E estimulando a participação dos colegas, dos procuradores, dos promotores. Nós subsidiávamos a festa e convidávamos os funcionários, participávamos. Isso hoje já virou também aí uma tradição, uma rotina. Nessa de fim de ano é um evento um pouco maior, que é um grupo de amigos. Nós nos reunimos aí num bar, na Vila Madalena, há quase 10 anos. Dizem alguns, até maldosamente, que é para que nós conseguíssemos o perdão dos pecados cometidos no ano. Não que isso seja de todo mentira, mas a festa vem crescendo todo ano, e o que não deixa muito satisfeito. Os convidados levam brinquedos que são arrecadados. Mas não se preocupe que eu não vou pedir para o senhor confessar os pecados aqui. Não, mas eu esqueço. A vantagem é esquecer. A vantagem é esquecê-los. Então essa festa tem se tornado realmente, para alegria nossa, um evento. É o meio jurídico, são advogados, juízes, promotores, nós que organizamos. Uma coisa amadora que está crescendo a cada ano. Começamos com 400 convidados, hoje já estamos com 900, tivemos que mudar o local, contratamos banda e procuramos fazer aí. Vem crescendo a cada ano. É gratificante ver assim, os colegas assim, soltos, né, absolutamente descontraídos. Eu acho que até o ambiente de estar muito entre eles, mas numa situação absolutamente informal, ajuda a propicia exatamente isso. Quer dizer, não há nenhuma vigilância, não há ninguém observando, uma coisa de diversão pura. Agora, o que eu acho que traz para o judiciário, concretamente, é uma oportunidade de convívio com outros segmentos da sociedade, com outras pessoas, outras maneiras de pensar, outras vivências. Acaba interagindo, né? Exatamente, interagindo. Você abre um evento social, você cria uma oportunidade para contatos futuros, que podem ser interessantes, contatos profissionais, pessoais, uma série de coisas. Mas nós também temos uma outra face do judiciário, ou seja, o lado artístico dos magistrados. Pois bem, o desembargador e pianista Dimas Carneiro nos mostrará essa face artística do judiciário. Desembargador Dimas, que bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo uma coisa um pouco diferente do que judicar. No dia a dia. Desembargador, Beethoven já dizia: a música é a mais bela de todas as invenções da sabedoria humana. E aí, o que a música representa para o magistrado? Bom, a arte, em geral, toda manifestação artística representa para o magistrado um conforto espiritual, né? Um equilíbrio, né? Que é necessário para que ele atinja a sua serenidade, que vai facilitar muito o seu serviço judicante. É um pedacinho da alma do juiz. Exatamente. O desembargador Naline lançou um livro recentemente, né, chamado A Revolução da Toga, né? E ele defende essa ideia, que o juiz não deve ser apenas um cidadão com cultura jurídica, mas ele deve ser, sobretudo, um cidadão com sensibilidade
suficiente para realmente buscar a justiça. Pois é. Meus cumprimentos ao desembargador Nalini. E na área de projetos sociais, será que desembargadores desenvolvem esse tipo de trabalho? Vamos ouvir o que tem a dizer o desembargador Antônio Carlos Malheiros. Desembargador, é uma honra tê-lo aqui. A honra é minha. O senhor atua num projeto muito digno e muito elogiável, chamado Viva e Deixe Viver. Aliás, difícil é imaginar que juízes atuem em projetos sociais. Mas o que eu gostaria que o senhor contasse para o telespectador, o que é esse projeto Viva e Deixe Viver? E se este trabalho não traduz lá no seu íntimo, na sua vida, aquela vontade de tentar resolver, ou pelo menos tentar amenizar situações em que a justiça dos homens, ou seja, que a justiça dos humanos, né, dos nós humanos, não pode resolver à sua maneira? É verdade. Esse projeto surgiu em 97. Eu já trabalhava na saúde. Eu já era um voluntário na saúde desde o início dos anos 80. Comecei a trabalhar na saúde com pessoas portadoras de HIV, que eram os doentes mais abandonados. Em 97, o Valdir Cimino, que era um diretor de uma televisão, diretor de TV, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e veio com esta ideia de montarmos um grupo de contadores de histórias para crianças em hospitais. Que espetáculo! E ele, sabendo que eu já trabalhava em hospitais, o Valdir me procurou e começamos na raça a contar história para as crianças. Na raça tipo de histórias? Pois é. Eu que, em matéria de contar história para filho, nunca fui grande coisa. Expert. Eu trabalhava com adultos hospitalizados. Nós chegamos nos hospitais e eu, pessoalmente, comecei a abrir livros e começar a contar a história com aquela voz de desembargador lendo voto. O que causou um tédio enorme na criançada toda. E eles dormiam, pelo menos? Ficavam irrequietos, um dormia e tal. Bom, eu falei, isso não vai dar certo, né? Não é minha praia. E eu fechei o livro, estava indo embora, quando eu escorreguei na enfermaria. Sim. E caí com as pernas para cima e rasguei a calça. Isso provocou uma bruta de uma gargalhada nas crianças. E eu tive um insight naquele momento, falando, meu Deus do céu, tirar riso de criança, levar felicidade para a criança é tão fácil, é tão simples quanto um tombo. E naquele mesmo momento eu voltei, fechei os livros e comecei a inventar histórias, não é? Os porquinhos eram palmeirenses, o lobo mau era corintiano. Histórias espontâneas. Espontâneas. A bruxa era gaga, o rei era fanho. Eu comecei a fazer a voz de todos eles. E terminei contando a história do Pinóquio, a minha maneira, que o Pinóquio e o Gepeto acabaram sendo libertados da barriga da baleia por ordem de um juiz corajoso, que não tinha medo de fantasmas, monstros ou reis poderosos. Que bom seria. E quanto à questão da gente tentar levar felicidade para as pessoas, né? É verdade mesmo, né? No fundo, como juiz, há sempre uma frustração grande, porque a gente demora tanto para julgar um processo. Quando a gente julga, né, achando que nós fizemos um grande feito por julgar aquele processo tão complicado, já demorou tanto para julgar que a gente não vê a felicidade chegando para as pessoas. Quando a criança não quer ouvir história, a gente põe o nariz de palhaço, faz palhaçada, brinca, é algo que leva alegria às crianças. Leva alegria às crianças. Desembargador, o juiz pode deixar de aplicar a lei quando dela discorde ou quando seja evidente o erro do legislador? Eu acho que deve, não é que ele pode, porque ele precisa, antes de mais nada, separar o principal do acessório. O principal é o ser humano e o que está por trás do processo ou da questão que se apresenta e com vistas à atualidade que ele está decidindo. Às vezes você tem a lei mais antiga, sim, ou a circunstância socioeconômica mais antiga. Com certeza. Eu tenho para mim que há uma grande diferença entre ser alternativo na aplicação do direito e ser sensível na aplicação da lei. Teotônio Negrão, que foi um dos melhores advogados desse país, que eu considero o meu segundo pai, sempre me dizia,
entre o direito e a justiça, Antônio Carlos, fique sempre com a justiça, porque a boa justiça que você faz hoje vai consertar o direito errado e amanhã esse direito será melhor. Ele deve, porque é a lei mesma que determina que o juiz assim haja. A lei tem que ser aplicada para a finalidade para a qual ela foi feita, para atingir os fins sociais para o qual ela foi feita. Se ela, ao invés de atingir, naquele caso concreto, aquele resultado, ela vai atingir um outro resultado, o juiz deve deixar de aplicar, senão vai trair a vontade legal. O que o senhor sente hoje mais falta no judiciário brasileiro? A autonomia financeira. A informalidade. Mais juízes. E se o senhor tivesse poderes para vetar medidas provisórias, qual seria a primeira como magistrado que vetaria? Eu vetaria todas aquelas que não fossem urgentes. Eu acho que as medidas provisórias têm que se restringir àqueles casos de urgência, né, de gravidade extrema, né, e não ser aplicadas de maneira tão banalizada como tem sido. Aquelas medidas provisórias que autorizam o pagamento de indenização aos anistiados, que se intitulam, que lutavam contra a ditadura. Eu acho isso um absurdo. Pais serão julgados por deixarem filho fora da escola. Antes tarde do que nunca, desembargador. É isso mesmo? Eu acho que sim, mas acho que há que ter muito critério, porque há uma ineficiência muito grande do Estado no serviço público da educação, onde se sabe os menores não vão à escola para ajudar os pais na subsistência da família. Mais ou menos, se nós não trabalharmos também com a escola e com a família, não adianta nada. Agora, acho que as autoridades que sucateiam o ensino também deviam ser responsabilizadas. O desembargador é favorável à legalização do casamento entre Marcelos e Robertos ou entre Joanas e Marias? Sim, nós temos que reconhecer que existe uma nova família. Eu trabalhava com portadores de HIV, muitos deles homossexuais, e percebi que quem fazia companhia para eles nos hospitais não era pai, não era mãe, e eram os namorados, não é? Eram os companheiros deles. Bom, aí eu acho que a preferência sexual pode ser comparada à preferência gastronômica, né? A gente entra num restaurante, pede o cardápio e escolhe aquilo que a gente deseja. A critério de cada um. Do ponto de vista civil, sem dúvida nenhuma. Em minha Câmara já decidimos várias situações nesse sentido. Desembargador, quase a metade dos brasileiros desconhece a lei sobre o aborto. Ou seja, não sabe quando o aborto é permitido pela legislação. Muito bem, culpa de quem? Infelizmente, devassar o namoro de determinada artista vende mais, dá mais lucro do que a divulgação de assuntos sérios. O aborto é apenas um dos milhares de assuntos sérios que são deixados de lado. É uma culpa nossa, né? Digamos assim, dos mais esclarecidos, porque isso não deixa de ser um problema cultural. Sem dúvida. Que é uma deficiência muito grande, né, na nossa sociedade. Culpa, talvez, de um moralismo exacerbado, culpa de um tabu que envolve esse assunto e que precisa ser melhor conversado e melhor pensado. O senhor entende que a arbitragem no Brasil tem sido um sucesso? Mas eu acredito que é um excelente caminho, e desde que não se recorra ao judiciário para resolver incidentes no procedimento de arbitragem. Fácil de ver que ela resolve bem mais rápido quando o judiciário não pode caminhar na velocidade desejada, né? E a arbitragem tem funcionado. Não só arbitragem, acho que arbitragem sozinha não, mas mediação sim, conciliação sim. Tudo que a gente puder fazer para afastar litígio do judiciário, ótimo. Nós vamos parar um instante para um breve intervalo e você continue aí.
Estamos de volta aqui no Latambui com os desembargadores Dimas Carneiro, Carlos Teixeira Leite e Antônio Carlos Malheiros. Desembargador, o sol está sempre. Nós é que às vezes não estamos. E aí, às vezes não estamos? Às vezes não estamos. Eu tenho me notado nesses últimos tempos não estando, não é? Porque é tanto processo, Eu tenho trabalhado tanto que eu tenho um pouco de medo de estar perdendo a minha sensibilidade. Então, de vez em quando eu me pego um pouco recluso, um pouco saindo do sol, né? Mas tem que fazer força para ir para o sol. Infelizmente, às vezes não estamos. Isso é verdade. Deveríamos estar mais. É verdade, mas nem sempre por culpa nossa, né? A gente... Por culpa do tempo, né, desembargador? Procura estar sempre com o sol, né? Mas às vezes a gente esquece do sol, das estrelas, da lua, mas porque a gente não tem que estar preocupado, por exemplo, com o trânsito, com a violência da cidade, né? A violência das ruas. Infelizmente... Tem que estar preocupado com as nuvens, né, desembargador? Nem sempre é possível. Desembargador, não é para menos que o senhor tenha... O senhor é conhecido como um excelente agregador político. Explique então para nós que somos leigos, que não vislumbramos política na vida dos magistrados, por que é bom um juiz pensar e agir politicamente? O que isso significa? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o elogio aí. Acho que é um certo exagero. Mas eu acho que a política no nosso meio, de acordo com a divisão dos poderes, a nossa estrutura organizacional, é uma necessidade. Jamais conseguiremos atingir uma série de resultados esses que podem interferir no cotidiano do judiciário, na estrutura do judiciário, se nós não sairmos de uma timidez que o judiciário tem para conseguir entrar nesse mundo da negociação, nesse mundo da conversa, num mundo que você é obrigado a reduzir a vaidade. E o juiz, ele tem muita vaidade intelectual, porque ele julga, ele sabe. Sim. Então ele acha que ele sabe, consequentemente, ele acha que sabe muito, ou sabe tudo, inclusive de outras... A sociedade quer isso. Exatamente. Então, às vezes, você não está lidando com uma verdade absoluta. É evidente que é um pouco chato e difícil, porque eu lembro do Roberto Dávila, que perguntaram para ele por que ele desistiu da carreira política. E a resposta dele foi simples, bem objetiva. Qual foi? Que a política é a arte de namorar homens. Porque realmente é verdade, você tem que manter um contato permanente, você tem que estar disposto para... você tem que ir no aniversário... Mas eu acho que tudo é assim, não é, desembargador? Assim. Para você ter, você tem que cuidar. É uma prática, né? Você tem que... Então, eu acho que esse exercício que deixa de ser um exercício social, ele acaba trazendo resultados. Não são imediatos, evidente. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Você está construindo, sem relacionamento, você não constrói nada. É quase que socializar a judicatura, não é? Com certeza quase absoluta, com certeza. Desembargador, aproveitando que estamos aqui em meio a um espetáculo artístico, vamos lá. Exagera. O senhor é favorável à instituição do júri, tão combatida por alguns, por envolver a mágica do teatro e os dotes oratórios? Bom, o júri pode ser uma boa instituição. Só que no modelo brasileiro, o legislador cometeu uma grande incoerência. Trata-se de uma instituição popular, né? Entretanto, o jurado vai ali com a pessoa do povo, não para responder se quer condenar ou absolver, e deixar todo o restante para o juiz togado. Mas no sistema americano, né? Inocente e culpado, o resto Sim. é com o juiz togado. No sistema brasileiro, não. O jurado é obrigado a responder sobre termos técnicos. Aí o juiz é obrigado a explicar aos jurados, né, pessoas leigas em direito, durante 20 minutos lá na sala secreta, aquilo que os bacharéis demoram 5 anos para aprender na faculdade. Fica difícil. Fica difícil. É claro que aí isso explica muitas vezes os resultados absurdos que os júris costumam produzir. Agora, quanto ao espetáculo teatral, acho que vai muito da rigidez do juiz. Do comando. Eu nunca permiti que em júri por mim presidido se transformasse em teatro.
Claro que aí a gente sim dispõe do promotor, com advogado. Não faz mal, mas vale encrenca. Precisa preservar a finalidade dela. O senhor que judica na área de direito público, acredita que se houvesse no Brasil garantia dos serviços públicos essenciais à sociedade, não teríamos tantos litígios no âmbito de planos de saúde? O que o senhor acha? Eu tenho certeza absoluta. Eu vejo o Estado como ainda muito distante da vida das pessoas, não é? Outro dia, eu estava com um grupo de juízes de uma favela. Eu costumo levar grupos de juízes em favela. É uma ideia que eu tenho, inclusive, para os novos juízes que estão chegando agora na magistratura. Eu estou trabalhando na escola da magistratura. Eu pretendo ainda levar esses novos juízes para lá. Mas eu e um grupo de juízes que já fazemos isso há muito tempo, eu estive numa favela e atendi um senhor que estava com um problema jurídico. Eu falei, olha, isso é muito simples. Você, quando receber um determinado papel do fórum, você vá até o fórum e não deixa de ir e procure alguém da PAJ, lá da Procuradoria de Assistência Judiciária, e o seu problema vai ser facilmente resolvido. Meses depois eu voltei e vi aquele homem muito entristecido. Sim. Eu perguntei, não deu certo? Ele falou, não deu não, senhor. Né? E eu então falei, mas por que não deu certo? Você não recebeu o papel? Recebi. Não vá me dizer que você, tendo recebido o papel, não foi ao fórum. Não fui não, senhor. E eu, na minha arrogância, me pus a censurar aquele pobre homem, não é? Mesmo. Uma arrogância que às vezes os desembargadores têm de sobra, né? Dizem que os juízes de primeiro grau pensam que são Deus e os desembargadores têm certeza. Né? Então, nessa certeza de Deus, eu me pus a censurar aquele homem que, com olhos muito tristes, vira para mim e fala, eu não fui ao fórum porque eu não tinha sapatos para caminhar até o fórum. Então é difícil, não é? Quando a gente pensa que o Estado chegou, o Estado não chegou. O juiz tem que estar onde o povo está. Desembargador, o senhor é filho e neto de juízes. Isso. Portanto, conhece muito bem a tradição. O senhor acredita que o fato dos gabinetes dos desembargadores serem assim diversos e distantes, isso seria a razão principal dessa carência de relacionamento e entrosamento que há entre os juízes, ou o motivo é pura e simplesmente a profissão em si? Eu acho que as duas coisas. O trabalho dos juízes acho que é um trabalho muito isolado, muito egoísta, né? Antigamente era em casa, depois passou no fórum para a segunda instância, foram criados os gabinetes, que também é um isolamento maior ainda, até que no próprio fórum você encontra mais pessoas. Com a fusão dos tribunais aqui em São Paulo, são vários prédios, é evidente que essa divisão física, ela associada a essa questão do trabalho, ela leva a isso mesmo, esse distanciamento, o que eu acho que é muito ruim. Quer dizer, você não lida diretamente com pessoas, mas você lida com a vida das pessoas. Geralmente, os penalistas e os sociólogos, eles vinculam crime à miséria. Ou seja, quanto maior e injusta a distribuição de renda, maior a criminalidade. O desembargador entende procedente essa vinculação? Acho que nós somos uma média entre a nossa índole e o meio em que vivemos, né? Então, há pessoas de índole tão boa que mesmo submetido à maior hostilidade do meio, não se corrompe. E há outras que são de índole tão ruim que não precisa hostilidade nenhuma para ele se corromper, né? Então, natural, às vezes, né? nasce em berço de ouro, tem tudo para ser uma pessoa de bem, entretanto se desvirtua para o crime. A miséria, embora ela não seja determinante para a marginalidade, ela deixa a pessoa mais vulnerável, ela é mais fácil de corromper. E o que o senhor acha, desembargador, desse projeto piloto que está sendo implantado na Inglaterra, que tem como objetivo levar as crianças de 11 anos aulas sobre como alcançar a felicidade? Eu acho isso essencial, né? Porque se nós começarmos a trabalhar com as próprias crianças, com as crianças na mais tenra idade, né? Que felicidade é algo que é para a gente ter e para distribuir, eu tenho a impressão que o mundo vai se tornar mais feliz. Aula de felicidade
é aula de solidariedade. Sim. No minuto em que alguém é solidário, esse alguém acaba sendo feliz. Desembargador, agora vamos entrar um pouquinho na sua intimidade. Opa, isso é perigoso. O senhor, fora o fato de ser um agregador político, o senhor também tem fama de ser um apaixonado pela vida. Não podia deixar de ser, não é mesmo, desembargador? Muitos namoros, enfim, das paixões. E não adianta dizer que não. Então, diga lá, qual foi a paixão que mais o balançou? Bom, essa fama aí eu desconhecia dessa maneira que foi colocada. A sociedade conhece, desembargador. Não é exatamente. Como, Brincadeira, lembrando de uma frase de Shakespeare, que ele fala que estar disponível, tudo se resume nisso. Então, eu tive um casamento, do qual tenho um filho maravilhoso, depois tive um outro relacionamento bem mais duradouro, e aí depois optei, de uns anos para cá, de me dedicar mais a alguns romances, desde que eles fossem correspondidos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu só não posso dar o nome dessa paixão que mais balançou, porque eu ainda não a vivi da maneira como gostaria. O importante é que ela tenha existido. Ela tem existido e como eu pretendo contar isso para ela numa outra ocasião, então eu não Nossa, posso quem declinar será o essa nome. felizarda, desembargador? Então, tomara que ela pense assim. Meu sonho era casar, ter um filho, uma família, etc. Sim. Como foi a do meu pai, tudo isso. Aquele modelo. Aí acabou tomando outro rumo. Claro. E eu, ultimamente, até converso com amigos e colegas, que eu achei assim fascinante essa coisa, essa maneira de você poder usar o seu tempo e conhecer pessoas, que é uma coisa maravilhosa. E às vezes num relacionamento, independente da questão pessoal de cada um do relacionamento, mas um relacionamento te obriga a uma série de situações, ou te priva de uma série de possibilidades que você sozinho não tem. Particularmente está bom. Cyrano de Bergerac já dizia, não importa vencer, o que importa é morrer lutando, não é mesmo? Com certeza. Então, eu tenho certeza que o senhor chegará lá. Tomara. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Vamos chegar um pouco mais próximo do desembargador Dimas Carneiro. Qual a relação entre composições musicais e votos proferidos? Por exemplo, um dia difícil, com casos pesados, o senhor consegue compor? Se consegue, que tipo de música o senhor compõe? Ou seja, forte, triste, ou em verdade não há relação e não faz diferença? Bom, eu compus muito pouco na minha vida, acho que 4 ou 5 músicas, se tanto. Já era magistrado? Não, desde as minhas épocas de músico, de banda de rock, E por que não compôs casa mais noturna. quando magistrado? Bom, a gente tem que estabelecer um equilíbrio entre os acordes e os acórdãos. Né? Eu procuro estabelecer esse equilíbrio. Os acórdãos estão ganhando. Atualmente eu diria que sim. Por que crianças e por que o desembargador Malheiros se envolveu com os projetos sociais? Eu trabalho em projetos sociais desde os 13 anos de idade. Para escapar de um exame de geografia no Colégio São Luís, eu tinha 13 anos de idade, o professor Fausto Saad, que já lecionava uma geografia diferente para nós lá no colégio, ele perguntou quem é que não gostaria de fazer o exame. Eu imediatamente levantei a mão, olhei para o lado e percebi que eu estava sozinho na classe. Ninguém tinha levantado a mão. Eu falei, entrei numa fria. Tentei recolher a mão, o Fausto falou, agora é tarde, Malheiros, agora você não vai fazer o exame de geografia, no entanto, você vai fazer um levantamento numa favela. E eu falei, mas que coisa desagradável, que coisa chata. E ele passou no domingo, falou com os meus pais, passou no domingo na minha casa cedo, me apanhou e me levou para a favela do Vergueiro, que não existe mais. Eu pensando com os meus botões, eu vou entrar, ficar 15 minutos, saio, faço um relatóriozinho qualquer. Resolvido. Né? Tá resolvido, chego na classe na semana seguinte e conto, olha, estive lá e tal, e ponto final. Mas quando eu topei com meninos da minha idade, sem sapato, sem dente, meninas da minha idade, de 13 anos, grávidas, doentes, deitados no chão, eu me comovi e acabei sentando entre eles. E lá ficou? E lá fiquei.
Às 3 horas da tarde, o professor Fauzi Saad, preocupado porque ele me fez entrar sozinho na favela, ele foi me procurar lá dentro da favela e me pegou efetivamente sentado entre todos os moradores ali, eu conversando com eles. E eu não consegui nunca mais parar, fui trabalhar com moradores de rua, durante